porque já perdeu a questão da altitude, jogaria a favor deles, né? Eles que estão acostumados em jogar na altitude, já vão jogar sem altitude, vão jogar no nível do mar. Enfim, talvez essa seria a melhor opção, mas por enquanto o jogo acontece, o jogo de volta está marcado para acontecer aqui no Brasil. Bom, gente, domingo tem a final da Supercopa. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Mané Garrincha para decidir quem fica com o título. E vai ser o dia de colocar frente a frente dois compatriotas uruguaios, destaques das duas equipes. Flamengo e Palmeiras. Um super clássico brasileiro com dois destaques do futebol uruguaio. Um chegou ao Flamengo no início de 2019. O outro chegou ao Palmeiras na temporada 2020. Em comum, trilharam um caminho vitorioso nos dois clubes. Campeão brasileiro de 2020, Clube de Regatas do Flamengo. Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2020. O lateral esquerdo, Matias Vinha, tem 52 jogos pelo Palmeiras, 3 gols marcados. E além da Copa do Brasil, já conquistou a Libertadores e o Campeonato Paulista. Já a Arrascaeta do Flamengo é um jogador mais experiente aqui no Brasil. É um 10 de origem, às vezes joga pelo lado, às vezes joga pelo centro, de fora vindo para dentro. É um jogador diferenciado das grandes jogadas. Ele foi fundamental para um time que encantou em 2019 e seguiu como nome importante do elenco na temporada seguinte. 104 jogos pela equipe rubro-negra, 32 gols marcados. Em boa fase no Brasil, Vinha e Arrascaeta são presenças constantes nas convocações da seleção uruguaia. E o lateral do Palmeiras não esconde admiração pelo futebol do camisa 14 do Flamengo. Em uma entrevista para uma rádio do Uruguai, Vinha revelou quem é, na opinião dele, o melhor jogador no futebol brasileiro atualmente. Para mim, o melhor é o de Arrascaeta. Para mim, sim. Tem muitos jogadores aqui no futebol brasileiro. Por posição, o melhor goleiro é o Everton, o zagueiro é o Gustavo Gomes e meio-campo é o de Arrascaeta. De Arrascaeta é grande jogador, extraordinário, indispensável para o Flamengo. É um meia absolutamente iluminado, uma capacidade de descobrir passes decisivos que os meias brasileiros há tempos não têm. Aí o Arrascaeta, linda bola para Gabriel, bateu! Gol! No próximo domingo, Arrascaeta e Vinha se enfrentarão na decisão da Supercopa do Brasil. É o duelo entre os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. E neste fim de semana, seja qual for o vencedor, terá a marca azul celeste do Uruguai. Qual uruguaio será que vai comemorar no próximo domingo em Brasília, Lofreto? Olha, não sei porque é um jogo bastante equilibrado entre as duas melhores equipes do Brasil, mas o Arrascaeta, sem dúvida, é o melhor jogador da posição dele e talvez um dos melhores em atividade do futebol brasileiro mesmo, mas o Vinha entra na disputa pela posição dele também, viu? O Vinha, claro, tem outros concorrentes, o Arrascaeta não tem concorrente porque ele é um jogador que faz tudo no meio-campo, né? Ele consegue chegar para finalizar, ele consegue armar as jogadas, ele consegue se posicionar no meio-campo para dificultar a ação dos adversários, ainda faz jogadas espetaculares como essa, né? E o Arrascaeta realmente não tem disputa na posição dele. Mas o Vinha está entre os melhores laterais também. Acho que o Felipe Luiz entra nessa disputa, o Arana também. O Vinha consegue fazer uma marcação boa, é um jogador firme ali no setor defensivo, consegue ir para o ataque acrescentando, dando boas condições para que seus companheiros armem as jogadas, trabalhem as jogadas com ele, corta para dentro, vai para o fundo também quando precisa, tem os dois pés, trabalha direitinho, não é um canhoto que tem o pé direito, que não sabe, né, nem o que fazer com o pé direito, não, ele também trabalha bem com o pé direito. Então, assim, um jogador, isso são achados, né? O Arrascaeta um pouco menos, o Vinha um pouco mais, mas são jogadores que o futebol brasileiro vai garimpar no mercado sul-americano e são acertos que realmente acrescentam as equipes quando esses jogadores vêm aqui jogar. São esses estrangeiros que a gente precisa trazer. Esses estrangeiros que poderiam, inclusive, estar jogando na Europa. Dois jogadores que fazem diferença nas suas equipes, Sereto. Muita diferença. O Palmeiras, eu considero que tem 3 jogadores em especial que são top de linha, né?
no futebol mundial. O Everton, o goleiro, é top, hoje é o melhor goleiro do futebol brasileiro. O Vinha, lateral esquerdo, e o Gustavo Gomes, zagueiro. Né? O Vinha, para mim, é top de linha, um lateral, de fato, muito bom. Acima da média. Tá nessa lista aí que o Lofredo falou, Felipe Luiz, o Arana, o Reinaldo do São Paulo, acho que também entra nessa disputa. Agora, o Arrascaeta, se fosse brasileiro, seria o titular da seleção brasileira. Joga muita bola, mas joga muita bola mesmo. Né? Tudo bem que ele não joga tanta bola assim na seleção do Uruguai, né? Dessas coisas que não se explicam. Mas com a camisa do Flamengo ele joga muito, na posição é o melhor do Brasil, de fato, e o Brasil não tem um jogador assim como ele, inclusive na seleção brasileira. Não tem um jogador que dessa posição consiga fazer a diferença na seleção brasileira. Pena que ele é uruguaio. Uma pena. Mas falando um pouquinho mais sobre essa partida do próximo domingo, Lofredo, o Flamengo jogou na última segunda-feira. O Palmeiras viajou para a Argentina para jogar contra o Defensa e Justiça. Tem o desgaste da viagem. O Flamengo sai um pouquinho na frente por ter tido toda essa semana para treinar para essa partida do próximo domingo em Brasília? É uma pequena diferença, mas não acho que isso vá causar o impacto. A gente não vai chegar ao final da partida, se o Flamengo for vencedor, e falar, o Flamengo ganhou porque teve 2 dias para descansar mais e não teve uma viagem no meio do caminho. Acho que não vai ser isso que vai fazer com que o Flamengo vença ou perca para o Palmeiras. E se o Palmeiras vencer, também a gente não vai poder falar, olha que superação do Palmeiras, em 2 dias de descanso a menos do que o Flamengo e uma viagem. Acho que não é o diferencial nesse nível de jogo. Aliás, se fosse, é mais possível que seja nesse nível do jogo do que quando tem uma disparidade, claro. Mas não acho que vai ser a justificativa. Acho que o Palmeiras, embora eu veja o Flamengo como um time melhor, e é um time que encanta mais, não é só um time melhor, é um time que dá mais gosto de ver jogar, é um time que joga mais para frente, mas a maneira de jogar do Palmeiras, buscando o resultado, pode complicar bastante o Flamengo. Então eu vejo o Flamengo com um pequeno favoritismo pelo jeito que joga, mas o Palmeiras tem toda a condição de fazer um jogo de igual, porque tem um nível muito próximo. Eu não diria que tem exatamente o mesmo nível, porque o Flamengo é bicampeão brasileiro, embora os dois sejam os últimos campeões da América e o Palmeiras seja o atual, o Flamengo está jogando com essa equipe há 2 temporadas já, é uma equipe qualificadíssima. E o Palmeiras ainda está no início, o Flamengo trocou de técnico, é verdade, mas o Palmeiras ainda está no início de um trabalho do seu treinador, um início muito bem sucedido. Concorda, Sereto? Uma vantagem mínima com relação a esse desgaste do Palmeiras? Eu acho que não tem vantagem. Você podia até falar da questão do ritmo de jogo. O Flamengo, esse time principal do Flamengo, readquiriu o ritmo de jogo em 2 jogos no Campeonato Carioca contra times menores, né? E o time do Palmeiras ontem jogou um jogo mais complicado, né? Foi o primeiro jogo do time titular do Palmeiras contra o Defensa e Justiça pela Recopa Sul-Americana. Mas acho que não tem vantagem, acho que é um jogo muito equilibrado, cada um no seu estilo. O Palmeiras vai mesmo jogar um futebol de resultado, tentando o jogo na velocidade e no contra-ataque. É o estilo do Palmeiras. Pode ser que o Abel Ferreira opte por um meio de campo de mais marcação, com o Patrick de Paula, com o Danilo, com o Felipe Melo, não sei. E aí buscando a velocidade nos contra-ataques, já não sei se com a volta do Luiz Adriano, provavelmente não, né? Porque tá com Covid, mas e o Flamengo no seu estilo de jogo, de ter a posse de bola, de estar com o time com muito volume de jogo no ataque. Então, cada um no seu estilo, mas acho que não tem favorito. Então tá bom, Sereto. Amanhã a gente fala muito mais, a gente começa o esquenta para esse jogaço que será no próximo domingo em Brasília. Um beijo e amanhã a gente se vê. Um beijo.